Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Jefferson, professor da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje vamos dar início a mais uma videoaula, que esse é o novo momento que nós estamos passando. Vocês sabem que esse é o momento diferenciado que nós temos, né? As aulas diferenciadas que nós temos, que é essa, vocês estarem estudando aí em casa, me vendo através da tela do telefone, da tela do computador, do tablet, mas vamos ter fé, né, que logo vamos estar de volta à nossa rotina, seja ela vocês vindo para a escola, tendo contato não somente comigo, que sou o professor Jefferson, professor de algumas disciplinas, mas os outros professores das outras disciplinas também, todo o corpo docente da escola, que com certeza vai estar esperando vocês com muita saudade, apreço no coração, para que vocês tenham um bom retorno também. A gente torce para isso, né? Que todos nós tenhamos um bom retorno à sala de aula, à escola, à vida diária, não somente, vamos só estudar, não, toda a vida, né? Poder sair para passear, mas lógico que agora com todos os cuidados diferenciados, usando máscara, sempre está usando o álcool em gel, mas enfim. Esse é o momento que nós estamos passando, que logo vai passar, mas hoje temos mais uma aula de língua portuguesa. Então vamos lá para mais uma aula. Só lembrando, nós já estamos usando ainda o módulo 2, tá? Deixa eu pegar aqui. Nós estamos usando o livro módulo 2, tá ok? Módulo 2, nós estamos usando. E hoje vamos ter a aula. Nós vamos estudar um gênero textual que é o conto popular. Professor, gênero textual, o que é um gênero textual? Vou relembrar o que é um gênero textual. O gênero textual é um texto específico para um tipo de leitor, ou então é a divisão de cada texto. Por exemplo, conto popular é um gênero textual, conto é outro gênero textual, poesia é um gênero textual, piada é um gênero textual, reportagem jornalística é um gênero textual, então, entre outros e outros, sempre tem gênero textuais. Bilhete, carta, fax, que hoje em dia não existe mais, vocês talvez nem conheçam o que é um fax, mas um tempinho atrás ele era muito importante, é um gênero textual. A redação é gênero textual, resumo é gênero textual. Então, tudo isso é gênero textual. Gênero textual é um tipo de texto que é feito para determinada situação, ok? Então, por exemplo, o conto popular, para que serve? Nós já vamos relembrar, porque nós já vimos esse gênero textual, acho que na aula passada, não me recordo, mas nós vamos estar relembrando, porque o nosso livro didático, ele também nos proporciona mais uma revisão, não uma revisão, mais uma leitura desse texto que nós vamos fazer agora. O conteúdo de hoje está na página 65 a 70, 65 a 70, tá? Peguem o livro de vocês, abram na página 65 que nós vamos dar início, tá? Então, o conto popular, primeiro, antes de nós vermos o conceito, do que trata, o que existe nesse conto popular, nós vamos fazer leitura. Eu vou fazer leitura daqui, vocês vão fazer leitura daí, junto comigo, tudo bem? Então vamos lá, peguem o livro, página 65, tá? Já todo mundo? Então vamos lá. O título do conto é O Pescador e o Anel. Vão acompanhar a leitura comigo daí, tá? Era uma vez, muito tempo atrás, um chefe de tribo que caçava muito bem. Ele tinha um filho a quem amava ternamente e a quem ensinou todos os segredos da caça. Quando o filho cresceu, disse ao pai: "Deixe-me ir para o grande lago. Quero ser pescador e caçar peixes em suas águas." O chefe autorizou, embora tivesse ficado um pouco surpreso pelo fato de o filho preferir caçar na água e não na terra. O filho construiu uma cabana à beira do lago e começou a fazer uma canoa. Escolheu
o eucalipto mais adequado e escavou a madeira para fazer uma esplêndida embarcação. Em seguida, fez excelentes cordas de sisal e teceu grandes redes para pegar peixes pequenos. Depois disso, fez cordas grossas com as lianas que pendiam das árvores altas. Ele as usaria para puxar da água as redes carregadas de peixes. O rapaz cortou caniços finos e compridos e pendurou, na extremidade de cada um, anzóis que fizera com espinhas de peixe. Usaria os caniços para pegar peixes maiores. Quando tudo estava preparado, colocou as redes, cordas e varas na canoa e saiu para pescar no lago. Pegou muitos peixes e ficou conhecido como um habilidoso e generoso caçador. Dava os maiores peixes que pescava ao pai e sua aldeia nunca mais passava fome. Quando houve uma grande escassez de comida, o jovem caçador de peixes passou a dar ainda mais peixes ao chefe e ao povo da aldeia. Todos os dias, lá ia ele remando nas águas do lago para caçar. Certo dia, o jovem puxou suas redes de sisal e surpreendeu-se ao ver um grande peixe vermelho o fitando. O peixe, cujo nome era Obi, pediu: "Oh, por favor, não me mate." O jovem caçador de peixes ficou bastante admirado quando o peixe falou com ele e respondeu: "Olá, você é um peixe muito bonito. Vou devolvê-lo às águas do lago." E Obi disse: "Obrigado, vou recompensá-lo por sua bondade." Então Obi deixou cair da boca um anel para o jovem caçador de peixes. "Esse anel é mágico", explicou. Com ele é possível conseguir tudo o que se deseja." Admiradíssimo, o jovem caçador de peixes agradeceu a Obi e pôs o anel no dedo. Continuou a pescar e desejou pegar muitos peixes para poder alimentar os aldeões famintos. Imagine a surpresa do jovem ao ver que as redes ficaram tão cheias de peixes que ele mal conseguia puxá-las para o barco. Ninguém mais passou fome. O tempo de penúria havia terminado, até chegar a notícia de que haveria uma guerra. O jovem se lembrou que o peixe mágico lhe dissera que o anel atenderia todos os seus desejos e pediu proteção para a aldeia e para toda a região. Imediatamente, ergueu-se uma cadeia de montanhas tão alta e tão grande que impedia a passagem de tribos que quisessem guerrear. O jovem caçador de peixes, seu pai e todo o povo da aldeia viveram em paz e com fartura. Daí em diante, nunca mais deixaram de contar histórias sobre o maravilhoso peixe falante e o anel mágico. Então esse foi o nosso conto da Magdalene Sacrania, Pescador e o Anel, que é o título, né? O Amuleto Perdido e Outras Lendas Africanas. Então isso é uma lenda africana que se tornou um conto. Mas professor, o que seria esse conto? Nós vimos a história aí do pescador, do anel, do peixe Obi, né? Do anel mágico, dos personagens que se tinha, né? Que tinha o quê? Tinha o chefe da tribo, tinha o filho dele, né? Que queria se tornar igual ao pai. Esse é um conto popular por quê? Agora nós vamos entender por que é um conto popular. Porque é uma história recontada. Como assim, professor? O conto popular é sempre uma história recontada. Lembra? Vamos ver aqui no final. No final diz mesmo assim, ó. Daí em diante, nunca mais deixaram de contar histórias sobre o maravilhoso peixe falante e o anel mágico. Então, eles estão aqui retratando uma história que está sendo recontada, e talvez, que chegou aqui nessa época que essa escritora reescreveu, talvez de uma outra maneira. Talvez quando aconteceu, talvez não tivesse um peixe falante,
talvez não tivesse esse anel mágico, talvez ele pescou um peixe bonito, e aí foi crescendo. Tem a história de pescador, é mais ou menos nesse sentido, né? Que vão contando, conta para um, conta para outro, e assim sucessivamente. Então, por isso, o conto popular é uma história recontada. É recontada, porque vão contando e contando, tá? É uma tradição oral, porque ela se passa, lógico que hoje em dia, depois, com a escrita, tudo a gente pode ter, né, através da escrita, mas lógico que o conto oral, a maneira mais fácil de se passar é a oralidade, porque ela é contada através da fala, um contando para o outro, um falando para o outro, ok? Ela traz conhecimentos. Sempre vai trazer conhecimentos no sentido de que vai se aprender alguma coisa. Por exemplo, nesse conto, vamos imaginar, se o pai não deixasse lá, o chefe dele não deixasse seu filho ser caçador da água, iria acontecer tudo isso? Não iria. Então, é um conhecimento que ele está se dando, né, de que o filho dele também poderia seguir outros caminhos que não fosse somente o dele, que ele era caçador na terra, ok? Os valores culturais, porque sempre retrata alguma coisa que vai trazer para a gente, né? Por exemplo, que valores culturais? Que esse menino, esse jovem, ele não foi egoísta. Ele pensou o quê? Na família dele, ele pensou na tribo dele, na região dele. Então, tudo que aconteceu, ele pensava em todos. Então, é um valor cultural que ele aprendeu na família dele, que ele teria que dar razão para a família dele. Ele gostava da família dele, não por isso ele iria sempre fazer tudo em prol da família dele, correto? Também, o conto popular, ele tem um narrador observador. Como assim, professor? O narrador observador é aquela pessoa que está contando. Se vocês forem ver, alguém está contando a história. Mas como eu percebo que tem um narrador? Nem sempre no conto popular tem fala. Mas nesse aqui tem fala, a gente fala mesmo assim, ó. O peixe cujo nome era Obi pediu. Ó, alguém está falando que o peixe Obi vai falar, ou pediu. Não é verdade? Então isso é um narrador observador, ele está narrando. É alguém que ouviu essa história e está recontando da sua maneira. É como se vocês fossem contar uma história para mim. Aí vocês seriam um narrador observador. Por exemplo, professor, na roda de conversa, por exemplo. Aí, no início da aula, né? O que aconteceu no final de semana? Ah, professor, eu fui para a casa do meu tio, fui tomar banho de piscina, fui ao shopping. Isso vocês estão narrando para mim. Então, vocês estão sendo narradores observadores. E tem os personagens. Quais são os personagens aqui? Tem o chefe, né? Que é o pai do menino, do jovem. Tem o jovem, o peixe Obi, né? Que são os personagens. Esses são os personagens. O tempo, quando aconteceu? Aconteceu e quem sabe esse tempo? Está especificando quando aconteceu? Não está especificando. Por exemplo, se a gente fosse, o tempo seria assim. Aconteceu em 1980, ou aconteceu no ano 2020, uma grande pandemia. Então, para você entender, isso é o tempo que eu estou dizendo quando aconteceu algo. Aí, professor, mas o espaço? Tem o espaço? Tem o espaço. Aconteceu aonde? Na tribo. Digamos, na tribo, no rio. Então, todo esse espaço que se acontece, esse conto popular, esse conto, é o espaço. Pode ser aqui, como ele falou aí, lá no lago, é um espaço, na tribo, na sua casa, na sua sala de aula, tudo isso é o espaço, é o local onde acontece, mas isso tem que estar, que o narrador observador também tem que falar isso, senão a gente não vai saber o espaço que acontece. Então, o conto popular é uma história recontada, né, porque alguém vai falando, recontando. É uma tradição oral, porque vai passando as pessoas vão falando um para o outro. Traz conhecimentos e valores culturais, que é justamente aquilo que se aprende, né, para a vida. Tem um narrador observador, que é aquele que conta a história, ou conta o conto. Tem o tempo e o espaço, que o tempo é quando acontece, o espaço é onde acontece. Tudo bem até aí? Então, só para a gente ter essa noção de conto popular. Mas vamos entender. Vamos pensar assim num conflito. Que conflito que aconteceu aí na história? Porque também ele pode trazer um conflito. Sempre vai trazer um conflito.
Professor, mas que conflito? O conflito é o seguinte, por exemplo, ele conflitou com o pai dele que ele não queria ser igual a ele, ser caçador na terra, não é verdade? Então, aí a gente já sabe que vai acontecer o quê? Um conto popular. Porque o conto popular é tudo isso e mais algumas coisas, mas o conto popular é a maneira que eu conto. Por exemplo, se eu pedir para vocês contarem para os pais de vocês esse conto, sem olhar no livro, vocês vão recontar. Vocês já leram comigo, vão fazer uma leitura novamente porque vão precisar responder o exercício, aí vocês vão recontar para o pai. Vocês vão recontar da mesma maneira, com as mesmas palavras? Talvez não. Então isso é através de histórias recontadas e tradição oral, ok? Então esse é o principal do conto popular, que ele é uma história recontada e que ele é através da tradição oral, tudo bem? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, sobre conto popular. Nós lemos o conto, expliquei um pouco sobre o que é o conto, mas tem exercício que é para exercitar realmente, para nós ver se vocês entenderam o conto popular, tudo bem? Então vamos lá. O exercício está na página 65, 68, 69 e 70. Repetindo, página 65, 68, 69 e 70. Tudo bem? Então esse é o exercício para vocês fazerem. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, foi sobre o conto popular. Espero que vocês tenham compreendido. E continuem em casa, tá? Lendo esse texto. Tem palavras que vocês não conhecem no conto? Pesquise no dicionário significado para saber realmente o que significa, qual o sentido que deu aí na frase, tudo bem? Só uma dica para vocês. Então, espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!